Vamos lá, meus amigos. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que assiste, torcedor do Botafogo. Mais um vídeo aqui falando sobre Botafogo, de futebol e regatas, tá? Anotei uma colinha aqui para falar a respeito do jogo de hoje, que acabou agora há pouco, entre Botafogo e Volta Redonda, tá bom? Pela terceira rodada do Campeonato Carioca, hoje dia 21 de janeiro. Importante ressaltar aqui que o Botafogo está com muitos problemas, sim, problemas de inscrição de jogadores, transferban, como todos nós sabemos. Então, eu achei que talvez isso pudesse afetar no ânimo, né? Pudesse afetar animicamente o elenco, mas o que se viu foi que não, tá? O Botafogo não se sentiu, os jogadores não estavam desanimados ou qualquer coisa do tipo, ou com falta de empenho por qualquer problema extracampo. Eu acho que essa situação deve estar sendo bem administrada da porta para dentro, porque a impressão geral do time é que estavam todos com muita disposição, correndo bastante, marcando pressão em cima, tá? Num geral, só para adiantar aqui, gostei muito do que eu vi do Botafogo hoje, da postura principalmente, tá bom? Anotei alguns destaques aqui de alguns jogadores e vou falar depois do final o que eu achei no geral, tá legal? Primeiro, o Montoro, nome do jogo, o jogador que fez o gol da vitória do Botafogo por 1-0, uma bela jogada, o passe do Santos, ele limpa meio que com o corpo já prevendo de antemão o movimento do marcador do Volta Redonda e consegue um belo chute de fora da área. Ele é muito bom, gente, ele é muito bom, esse moleque é muito bom, ele é um moleque especial, ele é um moleque diferente. E a gente tem muita sorte de poder ver esse garoto vestindo a camisa do Botafogo, porque com 18 anos, não sei se ele fez 19, mas até onde eu saiba, ou sabia, tinha 18 anos ainda. Essa personalidade é surreal, não é normal, é muito especial, tá bom? É um garoto muito especial que a gente tem o privilégio de ver aqui no Botafogo, vestindo a camisa do Botafogo. E quem dera a gente pudesse ganhar alguma coisa esse ano para que ele ficasse marcado na história do Botafogo, pelo menos com um títulozinho, ainda que fosse estadual, porque creio eu, tá? Acredito eu que no meio do ano ele vai sair. Eu acredito que a janela europeia, né? Que vai ser a janela de verão europeia, a grande janela deles. Adicionado ao fato de que ele vai fazer um belíssimo primeiro semestre, principalmente nas mãos do Martin Anselmi, vai ficar muito difícil segurar o motor. Tá? Não sei qual é a multa dele, mas eu não acho que o Montoro vai ficar até o final do ano. Mas vamos ver, vamos torcer para que sim, e para que esse time encaixe, porque o recado que o campo passou hoje, e o que eu vi do Martin Anselmi na beira do campo e a postura do time, foi um recado muito bom. Mas falando sobre o Montoro, voltando ao assunto, o primeiro tempo não foi bom do Montoro, tá? O primeiro tempo ele não que ele tenha feito alguma besteira, mas ele foi um pouquinho omisso, foi um pouquinho desaparecido do jogo. Toda vez que a bola batia no pé dele, ele tocava para trás ou segurava a bola. Não sei se ele estava estudando aí no posicionamento, o tipo de jogo que ele ia fazer, mas ele sempre pegava a bola e sentia uma falta de ambição na hora que ele tocava na bola. Ele tocava para trás, tocava para o lado, jogava no Alex Telles, mas sim, como um todo, no primeiro tempo, o time inteiro do Botafogo não teve muita jogada de ataque, tá? Tiveram jogadores com melhores posturas do que outros, mas no ataque ainda se entendendo, ainda vendo como é que ia encaixar. Mas o fato é que no segundo tempo ele voltou totalmente diferente. Um fato interessante é que no final do primeiro tempo, o Montoro, numa dessas jogadas que ele pega na diagonal aqui na ponta, né, ele jogando como um ala à direita, como uma espécie de ponta, né, à esquerda, aqui do lado do Alex Telles, à esquerda, ele pega e aí tinha uma possibilidade boa de progressão de jogada e ele resolve tocar para trás ou tocar para algum volante, não sei. E aí o posicionamento dele na jogada acaba ficando um pouco mais para do campo e aí ele se encontra com o Alan. O Alan dá uma bronca nele. O Alan dá um esporro nele e ele não gosta, ele responde ao Alan. Né? E aí o Alan meio que entende ali, não sei se ele não estava esperando a resposta do menino de 18 anos, mas tem muita personalidade. Não creio que isso vai ser o cara que, se ele acha que ele tá certo, ele vai ouvir alguma coisa e vai ficar calado. Mas aí eles se entenderam ali no momento, mas o fato é que creio eu que no segundo tempo, no intervalo ali, tanto o time quanto o técnico devem ter falado para ele, cara, pega essa bola, toma mais atitude, você é o cara, velho, você é o cara, a função de camisa 10, o craque do time chama-se Álvaro Montoro, tá bom? Então, assim, segundo tempo ele voltou totalmente diferente, voltou segurando essa bola, levantando a cabeça, tomando mais iniciativa,
Fato é também que eles largaram os 2 pontas, não ficaram mais tanto presos ali, de fato, as pontas, foram jogar mais por dentro, algumas vezes trocaram, tá? O Arthur veio para a esquerda, o Montoro veio para a direita, então isso é uma coisa muito positiva, que gerou muitos frutos no segundo tempo, mais oportunidade de ataque para o Botafogo. E aí ele já estava enfiando mais passes, sendo mais agudo, até que depois, né, o Santi, ele entra no segundo tempo, dá o passe ali para ele, ele faz um golaço e depois ele continua sendo muito importante no jogo, dando passes agudos, tentando jogadas para frente e não mais tocando para trás como ele havia fazendo no primeiro tempo, tá legal? Então, Álvaro Montoro, partidaça, tá bom? Arthur baixinho. Bom jogo, jogou bem. Ali, sabe, não se intimidando no sentido de ficando tímido, tá? Não foi tímido, ele pegou a bola, tentou jogadas. Primeiro tempo tentou umas 2 finalizações, que às vezes ele acerta, mas às vezes não acerta, mas o fato é que tentou. Não era um cara que estava se escondendo do jogo, fez boas jogadas pela ponta direita, não se escondeu. Fez um bom jogo, resumo, bom jogo do Arthur. Gostei do que eu vi, tá? Barbosa, fantástico, né? Barbosa é fantástico, gente. Barbosa é um zagueiro absurdo. Tanto marcando ele é dominante, quanto com a bola no pé ele tem muita qualidade, cara. Muita qualidade. O Barbosa ele era atacante, né? Antes de passar para defesa. Ele foi, durante um tempo da carreira dele, atacante. Então foi um cara, assim, dominante. Absolutamente dominante no jogo. Gostei muito da dinâmica como funcionou ali nesse esquema de 3-4-3. Ele, o Matheus Ponte e o Newton, tá? Newton centralizado, o Matheus Ponte pela direita e o Alex Barbosa pela esquerda. Gostei bastante, cara. Olha, a forma como eu vi esse time posicionado em campo hoje me pareceu, assim, de muita inteligência por parte do Martin Anselmo. Me pareceu uma coisa, assim, muito inteligente, sabe? Gostei demais. Matheus Ponte, muito bom jogo, principalmente na marcação, tá? Às vezes com a bola no pé ali, principalmente no ataque, uma decisão ou outra um pouco infeliz. Um lance no segundo tempo ali que ele estava na defesa, ele foi tentar sair jogando, tentou dar um passe de efeito ali, não sei se um lançamento de trivela, errou e permitiu com que o Volta Redonda acabasse até fazendo uma finalização que desvia nele, bate na barriga dele, depois ele sente. Mas assim, no geral, bom jogo, marcou muito bem, foi muito dominante ali na defesa, até um ponto que assim, não me parece ser o forte dele, tá? Nesses anos que ele tá no Botafogo, ele sempre me pareceu um cara mais produtivo no ataque do que na defesa. Na defesa, costumava tomar algumas bolas nas costas, que me irritavam um pouco. Mas gostei marcando, talvez pelo fato dele não estar mais tão aberto e não tá mais profundo, não ter mais tanta possibilidade de tomar bola nas costas assim. Mas foi legal. Gostei muito da dobradinha dele com o Vitinho. Os dois se entenderam bem, achei legal isso. Vitinho jogando como um ala direita, né, mais avançado. Bom jogo do Ponte. Newton, jogo correto. Não foi muito exigido, né? Cobriu ali quando tinha que cobrir. Ele tem boa qualidade com o pé, né? Interessante, cara, essa leitura do Anselmo de botar ele de zagueiro. Não é a primeira vez que isso acontece. Ele já chegou a jogar como zagueiro, se eu não me engano, com o David Ancelotti. Mas, cara, ele é um cara útil, né? Se você tem alguma coisa pra falar do Newton, é que ele é útil. Ele é um cara que ele não vai ser um baita de um jogador, não vai ser um cara super decisivo, mas ele tem um passe bom, ele tem uma posição física legal, uma marcação que às vezes é boa, às vezes é meio mais ou menos, mas hoje foi um jogo bom, correto, não tem muito o que falar dele não. Alex Telles, bom jogo, de novo, correto também, mas o que me chamou a atenção quanto ao Telles não foi nem o jogo que ele fez, foi a situação física dele, me pareceu bem, cara, o Telles. Fiquei feliz por isso. Hoje eu tô feliz com o Botafogo, sabe? Muitos recados bons que me transpareceram do campo. Desculpa, gente, que eu tô gripado, eu tô tupido. Então perdoa aí se minha voz estiver anasalada e tudo mais aqui. O tempo virou do nada no Rio de Janeiro e tá, enfim, peguei uma gripe, tá complicado. Mas o Telles, assim, ano passado eu senti que ele teve um ano difícil fisicamente. Ele deve ter passado a pré-temporada se dedicando bastante, trabalhando bastante. E se de fato se dedicou, eu acho que eu lembro de ter visto alguns stories da esposa dele, postando ele treinando em casa e tal, com um preparador físico. Chegou bem, tá? Chegou bem, saiu aos 25 minutos do segundo tempo, como no passado ele costumava sair também, mas não me pareceu estar morto fisicamente, ao contrário do ano passado. Saiu inteiro, saiu legal, tá? Fez bem a função de ala, ele tem muita qualidade, né, cara? Com a bola no pé ele tem muita qualidade. Danilo,
Jogo correto, bom jogo. Danilo, ele é um cara que ele não tem o melhor dos lançamentos, não é um cara que tem o melhor dos passes, mas é um cara que ele faz tudo bem feito, assim. Eu escrevi aqui, anotei numa nota, o termo burocrático, mas não é no mau sentido não, tá? Não é tipo, não faz nada. Não, ele faz o que ele tem que fazer. Danilo, ele não é um cara, ele tem boa finalização, quando ele chega ao ataque, ele leva perigo. Mas hoje, até no segundo tempo, fez um segundo tempo melhor, tá? Pra ser honesto aqui, fez um bom segundo tempo. Quando ele passa até para primeiro volante, porque depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas no segundo tempo entra o Santi, e aí o Santi entra no lugar do... enfim, aqui tá um retorno saindo aqui, mas o Santi entra no lugar, eu não lembro de quem que ele entra exatamente, mas ele entra fazendo uma função de meio campo. Na verdade, fazendo uma função de ponta esquerda. De ponta esquerda. O que acontece? O Marçal entrou, o Santi entrou, o Barreira entrou, o Matheus Martins entrou. O Marçal, ele entra e ele vai fazer a zaga pela esquerda. O Barbosa passa para o meio, se eu não me engano o Newton saiu, tá? Eu não tenho certeza de quem foram os jogadores que saíram, mas o fato é que o Nathan Fernandes estava fazendo a ala que antes o Alex Telles estava fazendo, e a posição de ponta, que era o Montoro que estava fazendo aqui pela esquerda, o Santi fez. E no meio, e o que acontece? Quando o Santi preencheu essa ponta, o Montoro veio para o meio. E o Danilo Barbosa, o Danilo, que estava fazendo ali junto com o Alan as posições do meio, o Alan saiu. Junto com as posições do meio ali era o Danilo e o Alan, o Danilo mais à frente, o Alan mais atrás. Quando o Santi entra, o Montoro vem para o meio e o Danilo fica fazendo esse primeiro volante aqui um pouco mais atrás. Nessa função ele joga um pouco melhor. Ele vai buscar mais a bola na zaga, ele fica mais presente no jogo, ele participa mais. Eu gostei mais no segundo tempo dele, tá? Fazendo essa função. Que ele não mas ele fez muito bem. Na verdade, hoje, gente, nessa nova formação a gente vai ter que se acostumar. Não tem tanto aquelas posições fixas quanto a gente estava acostumado a ver nos esquemas dos últimos portugueses e do italiano trabalhando no Botafogo, não, tá bom? Vamos lá. Vitinho, jogo bom, como sempre, um bom nível, boa presença de ataque. Eu gosto do Vitinho na defesa. Sim, bom marcando, mas ao contrário de muitos que acham que ele não vai bem no ataque, eu gosto dele no ataque. Ele é um cara que tem muita habilidade, ele é um cara que quando ele tá num contra o marcador ali pela esquerda, pela direita, ele sabe dar uma pedalada, ele sabe dar um drible e clarear para cruzar. Não tem um cruzamento ruim, então gostei bastante do jogo dele. Jogo bom, como sempre apresenta um bom nível pelo Botafogo. Alan, bom jogo, cara. Bom jogo do Alan. Ele ficou meio que numa função ali de Marlon Freitas na região do campo. Não, o Marlon Freitas era segundo volante. O Alan hoje ele jogou como homem atrás do Danilo, mas ele não era um primeiro volante assim, primeiro volante igual a gente estava acostumado. Ele foi um cara que ele marcou bem, mas ele teve muita oportunidade de passar a bola, fazer lançamentos. Errou uns 2 ou 3 lançamentos, mas de resto foi legal, sabe? Gente, é muito raro a gente perder um melhor lançador do futebol brasileiro, talvez do continente, que era o Marlon Freitas. Era absurdo o poder de lançar tanto com a esquerda quanto com a direita que o Marlon tinha, gente. Então a gente vai querer comparar os outros volantes que vão entrar com o Marlon, não vai dar certo, porque o sarrafo do Marlon no quesito lançamento era muito alto mesmo, tá? Nível europeu, nível futebol espanhol, tá bom? Então, o Alan desempenhou muito bem a função dele hoje. Foi um bom, eu gostei do Alan, gostei da atitude dele, sabe, da querência, da vontade. Ele é um cara que costuma ter vontade, só não estava conseguindo desempenhar bem ano passado. Tomara que esse ano ele desempenhe o que a gente viu o Alan apresentar na Europa. Tomara, em nome de Jesus, que seja uma surpresa, que seja um reforço interno, que seja uma coisa que ele fale para si mesmo, pô, não é possível que fiz 2 anos ruins no Botafogo, cara, eu tenho que fazer um ano bom. Tomara que seja esse o ano e que ele preencha bem ali essa primeira volância, porque ele no auge dele ele é um jogador espetacular, tá bom? É isso que eu tenho para dizer. Vamos lá. Agora
quero falar um pouco dos jogadores que entraram, tá? O Léo Link, assim, só para falar do goleiro, não foi exigido, então passa batido. Mas eu queria fazer uma nota aqui, que é, nesse esquema de jogo, o goleiro vai jogar bastante com o pé. A gente viu ele participando bastante com o pé. Nesse esquema, e baseado na entrevista coletiva que o Martin Anselmi deu ontem na apresentação dele pelo Botafogo, ele deixou claro que é um time que vai valorizar a bola, e a gente viu isso hoje, o Botafogo valorizando a bola, sem rifar, sem inventar ideia. Jogadores próximos, muito bom, gente, bom mesmo, assim, bom mesmo, gostei muito do que eu vi do Botafogo hoje. Mas nesse sentido o goleiro participou bastante, porque com 3 zagueiros ali e os alas, às vezes a situação fica um pouco apertada e você precisa atrasar para o goleiro. E nisso que eles atrasam, eles já correm para trás para poder jogar, dar a opção de passe para o Léo Link. Ele fez bem essa função, mas eu não sei se esse é o forte dele, tá? A gente vai precisar ver isso aí ao longo do ano, se quem é melhor com o pé, o Neto ou o Léo Link, tá bom? Vamos lá. Agora sobre os que entraram. Santi. Teve uma hora ali no ataque que primeiro, no geral, bom jogo, tá? Não sei, não fez muita coisa, participou pouco, mas quando participou bem. A questão é que, primeiro falar do lado bom do Santi, né? A assistência que ele fez foi boa. E no geral, assim, ele trocou bons passes ali, fez triangulações legais. Um contra-ataque só que eu fiquei bravo com ele, que às vezes, né, raro, mas às vezes ele apresenta isso, ele tem assim uma tomada de decisão que não é muito boa. Num contra-ataque, um bom contra-ataque que o Botafogo conseguiu arrumar, ele leva a bola para a ponta, alguém rouba e sobra com ele, e ele dispara. E eu acho que era o Jordan Barreira, o Matheus Martins, eu não lembro quem era. Era só ele tocar pro meio, ele ia sair livre de cara pro goleiro. Ele decide passar o pé na bola, segurar e tentar inverter o jogo. Até inverteu, o Vitinho recebeu, mas aí, quando o Vitinho recebe a bola, a defesa do Volta Redonda já tá posta. E a gente perdeu uma chance clara de gol. Porque se ele toca ali no meio, acho que era o Barreira ou o Matheus Martins, tava em posição legal, a gente tinha provavelmente feito 2-0, tá bom? Mas não desabonam o jogo que ele fez, foi um bom jogo. E por último, o próprio Matheus Martins, eu queria falar sobre isso aqui, cara. Esse argentino é inteligente, esse treinador. Ele teve a ideia de usar o Matheus Martins de centroavante. Eu nunca pensei nisso, mas faz muito sentido. Faz total sentido, gente. O Matheus Martins jogar de centroavante. O Matheus Martins tem uma excelente finalização. Excelente. Ele bate bem de esquerda, bate bem de direita, bate bem colocado, bate bem de peito de pé. Jogadas aéreas, não sei, não tenho tanta recordação assim, mas tudo bem. O fato é que é um cara de 1,79 m, que tem muita habilidade, muita condição de ser um centroavante habilidoso, sabe, com qualidade. E o Igor Jesus tinha 1,80 m, gente. O Igor Jesus tinha 1,80 m. Se o Matheus Martins aprende a jogar ali, eu acho que o Arthur Cabral fica no banco. No banco, tá? Porque o Arthur Cabral, eu cheguei até a escrever algumas coisas aqui dele, não falei dele, tá? Primeiro, ele teve para começar com as coisas boas, teve boas tentativas, não se escondeu, tá? Quis finalizar, quis participar. Me incomoda demais essa corridinha na ponta do pé que ele dá, que parece que ele tá super pesado. Ele corre, parece que ele tá correndo na ponta do pé. Ele corre pesado. Não deve ser um jogador gordo nem nada, tal, mas ele é um jogador pesado, isso me irrita, tá? Por quê? Porque quando você é um jogador pesado, você é um jogador lento, você não disputa. As suas disputas de corpo, o seu combate, principalmente nesse modelo de jogo de marcação-pressão que o Botafogo vai ter com o Anselmi, você perde muito, cara. Você perde muito quando o cara é lento. Ele chega atrasado, ele nas disputas, o cara que ele tem que fazer pivô, ele tem que chegar primeiro no lance. O Arthur Cabral, ele estava sempre chegando atrasado. Tanto que o Alex Telles teve uns 2 cruzamentos no segundo tempo ali que ele conseguiu fazer pro Arthur Cabral. 2 ou 3, mas acho que foram 2. No primeiro ele faz, o Arthur não chega. No segundo, que foi logo depois desse cruzamento, o Arthur Cabral substituído, por coincidência. Ele faz o cruzamento e
o Telles sente que ele não correu para se adiantar para chegar na frente do zagueiro. Ele ficou meio que esperando a bola vir certinho na cabeça dele. Não dá. O centroavante ele precisa correr até a bola. Porque o lateral não é todo lateral que vai conseguir cruzar toda hora a bola na tua cabeça, meu irmão. Aí é fácil. Aí você bota o Romário com 48 anos, que ele vai ficar parado na área, bota um cruzador exímio lá, e ele vai fazer, 30 gols no ano, com 60 anos de idade. Então, você precisa ser um cara móvel, que chega na frente, que disputa. Então, me incomoda muito. Eu sei que alguns, até comentaristas e galera que cobre o Botafogo, tenta ter boa vantagem com o Arthur Cabral. Eu tenho muita dificuldade com isso, tá bom? Não é esse tipo de centroavante que espera a bola na pequena área, não funciona hoje em dia no futebol. Muito raro você ver isso. O cara ele tem que ser dinâmico, tem que ter, cara, agilidade, tem que ter poder de reação, de reflexo. O Arthur Cabral não tem isso. Mas espero eu que com esse estilo de jogo do Anselmi, de muita presença na área, de área bastante cheia, com jogadores cercando ali a todo momento, que sobrem várias bolas para ele, que ele tenha muitas oportunidades e que ele faça os gols dele pelo Botafogo. Porque, na pior das hipóteses, a gente vai precisar vender esse cara. E esse cara não pode sair como um ativo desvalorizado do Botafogo, tá? Então espero que ele consiga entregar os golzinhos dele esse ano e a gente consiga ter um bom ano aí com o Arthur Cabral, tá bom? Eu não vou torcer contra, não sou disso. E aí, para finalizar, a impressão geral. Primeiro falar do Anselmi, cara, só para bater nesse ponto novamente. Me parece um cara muito inteligente pelas escolhas que ele fez, pela leitura que ele teve dos jogadores, as características dos jogadores, cara. Achei muito legal, muito legal. E a impressão geral do time, um time concentrado, tá? Um time atento, uma postura boa, de ambição, altiva, muita disposição, jogadores correndo muito, sabe? Marcando em cima. Uma coisa que me irritava ano passado, me irritava demais no time do David Ancelotti. Os jogadores estavam sempre atrasados na marcação. Principalmente no meio, sempre chegando atrasado. O cara ia tocar num ponta e o ponta tinha tempo de receber a bola, depois o cara ia encostar nele para marcar. Esse time do Anselmi, pelo menos nessa estreia, o cara nem teve nenhum jogador do Volta Redonda que conseguiu dominar a bola com esse tempo todo, para poder pensar. Tá, muito bom, muito boa postura dos jogadores na marcação geral, tá? Todos marcaram muito bem. Isso aí, gente, eu até anotei aqui, era 35 minutos do segundo tempo, o Botafogo tava marcando pressão no ataque. Jogadores dando pique, dando bote, indo para cima, marcando pressão na saída de jogo do Volta Redonda. Isso é sensacional, isso tem mão do treinador, tá legal? Eu já gravei vídeo antigamente no outro formato que eu fazia na época que eu fazia live, dizendo que essa conversa de que o treinador tem que ter tempo para o time assimilar a ideia de jogo do treinador ser conversa furada, tá bom? Não é sempre, às vezes o time precisa. Às vezes não é nem questão do time entender, porque os jogadores são profissionais, eles entendem. Você vai sentar 2 horas com ele, vai explicar o modelo de jogo e eles vão entender. Às vezes é questão dos caras comprarem, acreditarem no treinador, falar, não, vamos fazer isso aí que ele tá falando, que ele sabe que é melhor mesmo. Muitas vezes já aconteceu do jogador de chegar um treinador novo com ideias, os jogadores estão ouvindo tudo, ok, ouviu tudo, chegou na hora do campo, o capitão chama, esquece tudo que ele falou aí, não sabe de nada, tá falando besteira, vamos fazer assim, assado. E joga. E é isso. Eu já ouvi, né, de jornalistas falando que jogadores admitem isso. Então, assim, muito legal. Mão do treinador nisso, postura boa na beira do campo, um cara enérgico, né, argentino, né, não novidade nenhuma, coisa que faltava muito pro David, problema que ele tem, que ele vai precisar consertar se ele quiser ser um bom treinador na carreira. Ele não é o pai dele é um idoso de 60 e poucos anos, tá? Ele é um cara de 30 e poucos anos, se ele ficar igual um peixe morto, assim, na beira do campo sempre, não vai dar certo. No final do ano passado ele até melhorou um pouco, os últimos jogos ele estava mais enérgico na beira do campo. Vamos lá. E por último, essa questão do preenchimento, tá? O Botafogo preencheu muito o campo adversário. Preencheu muito. Em vários momentos você viu o Alexander Barbosa trocando um passe na meia-lua, da parte externa ali não da meia-lua da adversária, mas depois daquele centro do campo ali, da meia-lua do centro do campo, ele presente ali, os zagueiros pisando no campo adversário. Então, cara, bastante gente no ataque, muita movimentação. Percebi também muita movimentação.
Danilo se movimentando muito, jogadores se movimentando para dar opção. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Assim, uma grande estreia. Para resumir, era para ter sido uns 2 ou 3-0. Acho que talvez uns 2 ou 3-0 o resultado fosse mais justo. Mas o time dominou Volta Redonda. Dominou. Um lance de perigo ali ou outro, Volta Redonda, tá? Mas, assim, nada demais, tá? Eventualidade. Excelente jogo, bom sinal, bom recado. Tô ansioso para domingo para ver, domingo ou sábado, não sei exatamente, acho que é domingo, contra o Bangu, se eu não me engano, o próximo jogo do Botafogo. Quero muito ver a postura, como que vai ser o comportamento desse time, se vai repetir essa disposição. E se o Anselmi repetir essa escalação e repetir e manter os mesmos jogadores jogando, eu tenho a impressão de que para esse esquema dele eles precisam estar bem entrosados, porque muita gente no ataque às vezes pode acabar tendo confusão, mas se eles estão jogando juntos toda hora, estão estão aprendendo os movimentos, estão se cobrando, estão se conversando, eu acho que se eles pegam um entrosamento nesse esquema, com essa postura, o Botafogo faz um excelente ano. Um excelente ano. E aí, os problemas externos, deixa que a diretoria resolve, do campo, do vestiário para dentro, sabe, do portão para dentro, você tem que estar fechado como grupo e fazendo o teu trabalho. E eu estava preocupado com o atacante reserva para o Arthur Cabral, talvez o Anselmo tenha resolvido isso com o Matheus Martins. Eu estava preocupado com um ponta, talvez o Natan possa resolver essa questão do ponta reserva, que eu estava preocupado, alguém para estar ali na sombra do Montoro, poder entrar caso aconteça alguma coisa com o Montoro. Eu estava preocupado quanto a volante, o Alan jogou bem hoje, mas com a saída do Savarino agora, né, confirmada para o Fluminense, chegando o Wallace Davi, a gente pode ter uma excelente opção para volância ali, para disputar a posição com o Alan. Então, assim, a gente achou que a situação estava bem mais ruim do que de fato aparentemente ela está. Mas, caso a caso, dia após dia, um dia após o outro, vamos ver o que acontece aí no ano do Botafogo. Valeu? Um abraço e tamo junto.